Primeiramente, eu não posso deixar de falar para vocês o que é uma zona de manejo. Você pode imaginar uma zona de manejo como sendo uma vaca. Tá? Eu gosto de falar uma vaca porque uma vaca ela produz uma quantidade de leite, não é? Então, zona de manejo produz uma quantidade de alimento. Pode ser também sei lá, você pode imaginar que ali está produzindo, por exemplo, café, né? E aí eu posso ali estabelecer, por exemplo, uma regra de qualidade também. Então, a gente costuma definir ela como sendo algo que você vai explorar para produzir uma certa quantidade. Mas você tem que tratar da vaca. Eu preciso de colocar insumo ali. Então, eu preciso de colocar, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, fazer os tratos culturais, e ela vai me produzir uma quantidade. Só que essa quantidade que a gente gasta, ela vai me produzir uma certa quantidade que, às vezes, vai estar atrelada ao tanto que a gente gastou, mas, às vezes, não. Então, a ideia é a gente aproveitar o máximo de potencial produtivo. Então, voltando na vaca, se eu tiver uma vaca que produz 20 litros de leite por dia, e eu faço um trato cultural para essa vaca de tal maneira que eu consigo dobrar a quantidade de leite que ela produz. Isso é possível, é. Não, a gente vai dobrar a quantidade de leite que ela produz. Por outro lado, se eu não tratar da vaca, ela pode reduzir a quantidade de leite a zero. Então, a ideia é você saber o quanto que eu tenho que tratar da vaca para ela produzir o potencial que tem que produzir. Só que aí você tem que fazer a conta. Valeu a pena eu fazer esse trato para ela chegar nos 50 litros? Ou seja, o que eu coloquei, ela se pagou? O que eu coloquei, ela se pagou? E aí você vai chegando num limiar. É essa que é a ideia da zona de manejo. É a gente chegar no nível tecnológico máximo possível, tá? Então, a gente define ela como sendo áreas que apresentam o mesmo potencial produtivo ou qualitativo. E, por isso, podem ser tratadas da mesma forma. Então, a ideia é a gente separar as vacas. Saber onde que eu tenho uma vaca, onde que eu tenho outra vaca e onde eu tenho outra vaca. E a vaca que produz muito leite, eu posso tratar dela que ela produz muito. Eu tenho a vaca que produz menos leite, que não adianta tratar. Ela vai produzir aquela quantidade ali. Não adianta você ficar enfiando nitrogênio nela, que ela não vai produzir mais. Essa que é a ideia. Tá? Isso que é a zona de manejo. Pessoal, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o dado, por exemplo, de produtividade de um ano. Ok, produzir uma certa quantidade. Daí, a gente vai lá e faz alguns tratos. E aí, no ano seguinte, a gente vai ter outra informação. E aí, no ano seguinte, de novo, e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, a gente vai começar a perceber que existem áreas que apresentam um determinado potencial produtivo. E aí, a gente vai... Veja que, ao longo do tempo, a gente foi fazendo intervenções para verificar se naquele local que produzia mais, eu podia gastar mais para ele dobrar, por exemplo. Lógico que, às vezes, você não vai conseguir, mas, às vezes, você tem que fazer essa análise. E no local que produzia menos, se teria alguma coisa que você poderia fazer de correção para aumentar isso aí. Se não tem jeito, aí você vai estabelecer as zonas de manejo. São áreas que apresentam, então, o mesmo potencial produtivo. Você chegou ali no limiar. Essa área aqui, por exemplo, poderia ser uma zona de manejo, seria a vaca número 1, e aqui eu tenho a zona de manejo vermelha, que seria uma vaca número 2. Cada um com seus fatores limitantes, e você vai ter que tratar todas elas de forma semelhante. Pessoal, e aí você acaba economizando muito. Por quê? Porque se você for fazer agricultura de precisão e considerar uma malha amostral aqui mais densa, vai gastar dinheiro você vai gastar muito mais dinheiro para fazer essa malha amostral densa. Então, é extremamente necessário você fazer, às vezes, essa malha densa, mas fazê-la bem feita, uma vez só. Depois, você vai começar, no futuro, fazer o estabelecimento estabelecer essas zonas de manejo. Lógico, à medida que você for entrando com mais dados de produtividade, se possível. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de todas as variáveis,